igreja relevante, meus irmãos, é termos alguns representantes em que destacam uma posição, é de fazermos um trabalho relevante e a igreja passa a nos conhecer, nossa reputação, nossa fama, e podemos assim classificar: eis o poder da igreja. É este poder que nós estamos construindo, é este poder que nós necessitamos. Que poder que nós necessitamos, meus irmãos? Ciente de que este poder é para um propósito maior do que ter acesso a lugares, maior do que termos influência. Há um poder que nós necessitamos, que sem a qual jamais iremos vencer algumas batalhas. Por exemplo, a batalha que nós deparamos todos os dias contra os maus pensamentos, a batalha da carnalidade. Como resistir, irmãos meus? Tamanha luta que deparamos, a luta contra o pecado. Como nós podemos vencer esse negócio se não for pelo poder de Deus? E quando falamos poder de Deus, o que você logo imagina? Como você define o poder do Espírito Santo? Como você define? De olhar para uma pessoa e olhar e perceber nela que crente poderoso. Mas que crente tão poderoso é este? Que poder é esse, irmãos? Podemos classificar que este poder nada mais é do que uma vida sob o domínio do Espírito Santo. É ter uma vida sob o domínio do Espírito Santo. Isso não pode faltar sobre a nossa caminhada com o Senhor, queridos, de termos o poder do Espírito Santo de Deus, este poder para romper ou vencer áreas as quais nós temos muita dificuldade. É um poder para termos domínio, um domínio próprio, um poder para vencermos as tentações do inimigo, as tentações deste mundo, para fechar as portas das infiltrações que sorrateiramente tentam entrar em nós. E somente pelo poder do Espírito Santo de Deus que nós podemos assim resistir e vencer. Somente por Ele que nós podemos perseverar todos os dias de nossa vida. É ser nutrido pelo poder de Deus, irmãos. Isso jamais a igreja deixou de testemunhar. A igreja, em Atos primitiva, várias foram as referências em que apontaram o poder do Espírito Santo de Deus, que a igreja sim era movida. E um texto base eu quero compartilhar com vocês, logo no primeiro capítulo de Atos, no capítulo 1, você já ouviu por vezes essa referência, versículo 8, essa promessa que Jesus trouxe à sua igreja, que assim está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, vocês vão receber este poder. E logo identificamos quando os apóstolos, ou aquela comunidade da fé que estavam reunidas no cenáculo, haviam lá 120 discípulos de Jesus, homens e mulheres inflamados por uma esperança de buscar a glória de Deus, esperando o cumprimento dessa promessa que derramaria o Espírito Santo. Eles estavam inflamados por essa verdade. E de repente, o capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Nós entendemos que pela palavra de Deus, diz que foram derramadas, distribuídas línguas entre eles. Alguns o interpretaram, tiveram clareza. Pedro se levantou entre eles, porque alguns pensaram: eles estão bêbados, estão embriagados essa hora. E Pedro se levanta na autoridade do Senhor, começa a expor as Escrituras, expor: olha, o que está acontecendo agora é o cumprimento de uma palavra de Joel. Começa a trazer o conhecimento daquele povo. E logo os corações começam a ser quebrantados pelo poder da palavra. E alguns ficaram surpresos, porque tanto olhavam para Pedro e João, e para alguns outros, surpresos, porque tratavam-se de homens simples, iletrados, que não tinham uma boa formação acadêmica,
e ficaram surpresos de ver a ousadia que eles falavam. O que é isso, irmãos? O poder de Deus. O poder de Deus nos capacita a falar de uma forma ousada. O poder de Deus faz do tímido um ousado, traz uma inspiração, uma clareza, uma coragem. Isso faz o poder de Deus na vida de uma pessoa a qual está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus. E olhamos este derramamento do poder do Espírito Santo de Deus, tem uma clareza, tem um propósito muito importante. E sereis minhas testemunhas. Testemunhar aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Serem testemunhas. E nós só iremos receber o poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, se estivermos dispostos a sermos testemunhas reais de Cristo Jesus aqui na terra. Amém, igreja? Então, perceba a primeira coisa que nos traz a palavra de Deus, que o poder do Espírito Santo é para viver propósitos. Para viver propósitos. Essa palavra que logo no versículo 8 do capítulo 1, ela se tornou vida na igreja. Essa comunidade que dia a dia crescia em números, crescia em discípulos, crescia na graça, no conhecimento. Logo percebemos no capítulo 4, como está escrito no versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, em todos eles. Eles já estavam vivenciando com grande poder. Aí você pensa, que poder era este? Era um poder, irmãos, que eles falavam com tanta certeza da ressurreição de Cristo, de Jesus, de tal maneira que os corações se quebrantavam. Assim, olha, tocou meu coração essa palavra. O que faz isso, irmãos? Faz tocar o coração de uma pessoa e fazer com que ela venha mudar os seus conceitos. Que é isso, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus? Palavras humanas, a música, toca as emoções, até faz chorar, mas não causa mudança alguma, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E olha uma coisa tão importante na palavra, que o poder do Espírito Santo, ele opera por meio da pregação. O poder do Espírito Santo de Deus, nós percebemos claramente nessa passagem bíblica, em Atos 18, 28, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo, ou que Cristo é Jesus. Uma coisa tremenda, meus irmãos, que enquanto eles pregavam, o poder de Deus movia, trazendo o que? Convencimento, conversão. Irmãos, se não for por meio da palavra de Deus nos convencer nossos corações, não há uma mudança significativa, muito menos permanente. Se não for pelo poder de Deus tocar nossos corações, irmãos, isso não é coisa humana. Por mais que possa ser surpreendente, por mais que nós podemos ser eloquentes com palavras, mas sem o poder do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não toca o nosso coração não, hein? Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, para quando anunciarmos a palavra do Senhor, primeiramente ao testemunhar e ao pregá-las, meus irmãos, corações sejam tocadas pela presença de Deus. Isso é o que, irmãos? O poder do Espírito de Deus. E olha, e não é somente isso, que a igreja, logo ao ser movida pelo poder do Espírito Santo, que estava convencendo os corações, cada vez mais os corações se rendiam, havia muitas conversões, e eu creio, meus irmãos, quando nós somos movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos vencer um poder tão sutil, que é contra nós todos os dias, que é a nossa carne. Pensou que ia falar do inimigo, né? Também, irmãos, mas se tem uma coisa que conspira contra nós, é a nossa própria natureza carnal. Sexta-feira, nosso tempo de vigília, cheguei tarde, quase já no horário, já tinha começado a vigília,
E cheguei em casa, irmãos, o corpo dizia o seguinte: vai descansar. Mas no meu coração sentia assim o Espírito Santo de Deus: busca a minha presença. Eu fiquei, vou descansar, se eu deitar agora, descanso o corpo, mas amanhã eu estou sentindo, por que eu não fui orar, buscar a presença do Senhor? Se eu for orar, eu vou conhecer mais o Senhor, vou adorar a Ele, sentir a sua presença, e vai saciar a minha alma, e o meu corpo também vai ser mais renovado ainda. Irmãos, você sabia que orar descansa? Vou falar isso muitas vezes, é que isso seja verdade na sua vida. Orar descansa. Eu não vou orar não, porque eu estou cansado, não vou na vigília, não estou cansado, não vou no culto, estou cansado. Precioso, você não vai ser renovado se não for por meio da oração. Você só recebe o poder de Deus quando busca a presença dEle. Quando buscamos a presença do Senhor, irmãos, nós somos renovados. Quantas vezes chegamos na igreja empurrados, e depois saímos voando nas asas do Espírito de Deus, irmãos. Falo de Jesus, a presença de Deus, irmãos. Aquela convicção, que é isso, irmãos? Para você identificar o poder do Espírito Santo, que nos habilita, que nos encoraja. E uma das coisas que faz o poder do Espírito de Deus em nós, irmãos, nos encoraja mesmo a fazer coisas que pela nossa vontade nós jamais iremos ter condições de fazer. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós somos encorajados a romper barreiras. Quando a palavra ela move o teu coração, vem aquele ímpeto, aquele impacto, você sai correndo para fazer a vontade do Senhor. Te impulsiona de tal maneira. Quando o Senhor te move, por exemplo, a se arrepender, irmãos, a deixar a casa em ordem. Quando você é tocado pelo poder de Deus, sai correndo fazer isso. Quando você tem barreira com alguém, uma situação pendente que não foi resolvida, irmãos, quando é você tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, o poder dele vem sobre você, te convence e te encoraja a romper essas barreiras também. É este poder que nós precisamos, igreja. O poder que nos faz vencer a nossa própria natureza carnal, que por si mesma ela ama pecar. O poder que nós precisamos, irmãos meus, é para ir na contramão deste mundo, que cada dia conspira contra os princípios da palavra de Deus. Ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, para resistirmos às ciladas do diabo. Quanto ao mais, Efésios 6, versículo 10, sejais revestidos da armadura do Senhor e de todo poder. Revestir-vos de toda a armadura do Senhor para resistir às ciladas do diabo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, para resistir às ciladas do diabo. Ciladas. E sabemos que nosso inimigo, ele é perito em preparar ciladas para destruir a nossa comunhão, destruir a nossa casa, tenta afetar a nossa vinda para o culto, irmãos. Quantas vezes caímos numa cilada por coisas tão sutil, que às vezes vem para o culto o coração fechado, porque uma simples palavra, uma simples indignação, uma discordância, uma semente de discórdia, aí vemos para o culto emburrado, irmãos. Cilada que nós não percebemos. É por isso que temos que andarmos no poder do Espírito Santo de Deus, para resistirmos, para não cairmos nessas ciladas do inimigo. E sabemos, quando o inimigo sutilmente prepara uma cilada, ele não vai mandar um recado para você dizer: olha, atenta-se, logo à direita ali tem uma cilada, cuidado. Não vai mandar recado para nós para dizer que tem uma cilada. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: olha, revestir com toda a armadura de Deus e do poder de Deus, com o poder do Senhor, para resistirmos às ciladas dele, para se atentarmos às ciladas do inimigo, irmãos. Temos que buscar isso, queridos. Este poder está disponível para a igreja. A igreja primitiva entendeu que eles tinham uma guerra espiritual, e hoje não é diferente, meus irmãos. Não é diferente. Nós estamos em guerra espiritual, isso não é brincadeira. E é por isso que nós temos que nos revestir do poder de Deus.
porque se destruir a nossa comunhão na família, irmãos, afeta o nosso ministério, afeta a nossa comunhão como igreja. Se afetar o coração de nossos filhos, os filhos se levantam, se rebelam contra os pais, meu Deus do céu, e não percebemos. Por isso, irmãos, o poder de Deus para dizer com autoridade, aqui não, inimigo, não tem lugar para você aqui nessa casa, no nome de Jesus. É se levantar com uma autoridade, irmãos, com o poder de Deus, meus irmãos. O poder de Deus sempre esteve presente na igreja primitiva. E mais uma finalidade tão importante nós podemos encontrar, que o poder do Espírito Santo edifica a igreja por meio da palavra. E como edifica? Um texto base para isso, Atos 20, verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Por meio da palavra, irmãos, é que recebemos o poder de Deus, somos edificados, fortalecidos. Por isso é importante nós cultuarmos, por isso é importante nós estarmos celebrando ao Senhor. Somos edificados, isso é o que? O poder de Deus, quando chegamos talvez abatidos, fracos, e saímos renovados, fortalecidos pela presença do Senhor, nos fortalecendo, irmãos. Você quer saber um erro que muitas vezes nós temos a tendência de cometer? Um erro que temos a tendência de cometer é quando estamos desanimados, a gente não quer mais saber de igreja. Estou desanimado, não quero mais orar. Não, estou desanimado, não quero mais saber de ministério. Não faça isso em nome de Jesus. Se está desanimado, vem cultuar o Senhor. Se deparar com alguma fraqueza, venha buscar a presença do Senhor em nome de Jesus, porque Ele vai te fortalecer no nome de Jesus. Você vai ser edificado pelo poder de Deus, porque a palavra de Deus nos edifica pelo poder que opera enquanto a palavra é pregada. Por ela ser viva, poderosa e eficaz, ela opera em nós, meus irmãos. Ela opera. Ela é um alimento que sacia a nossa fome, é o alimento que nós tanto precisamos. E olha, diante de tudo isso, meus irmãos, como receber o poder do Espírito Santo? Já entendemos que a igreja de Atos não apenas era movida pelo Espírito Santo de Deus, ou sob a liderança do Espírito Santo, mas também era movida pelo poder do Espírito Santo de Deus, para ser testemunhas, para operar em conversões, enquanto testemunhavam, para operava em meio à pregação, para edificar a igreja. Mas está disponível este poder para a igreja, o poder para cumprirmos propósitos. E como receber o poder do Espírito Santo? Melhor forma para responder isso, irmãos, é olhar para quem? Olhar para Jesus. O próprio Senhor Jesus recebeu o poder do Espírito Santo para cumprir o propósito, o ministério e cumprir fielmente a vontade de Deus. Você pode notar isso em Lucas no capítulo 4, verso 1. Você conhece essa passagem bíblica? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Preste atenção. Jesus, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão e teve uma visão clara de vendo uma forma de pomba. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma de pomba, veio sobre Jesus. E ouviu uma voz do céu: eis meu filho amado, em que tenho um prazer. Todos testificaram que eles estavam lá, ouviram essa voz. Agora, uma coisa interessante, irmãos, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aí você vai olhar no versículo 14, você sabe que neste tempo aqui, Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto por 40 dias. Aqui as disciplinas espirituais, nós podemos falar assim: ser cheio do Espírito Santo de Deus é por meio da oração, por meio do jejum. Podemos aplicar que Jesus ele entrou num nível e saiu em outro nível naquele ambiente a qual foi provado. Isso no versículo 14, olha só o que está escrito:
Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Preste bastante atenção, irmãos. Jesus, quando ele entrou no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele entrou no deserto, ele ficou esses dias de jejum, esses dias de oração, foi tentado pelo diabo, ao qual ele usou o poder da palavra, o respaldo da palavra para vencer as tentações do inimigo. E quando, passando esses dias, Jesus saiu de lá enfraquecido pelas batalhas? Não, ele saiu de lá em outro nível espiritual. Ele saiu no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Isso significa que quando nós consagramos nossa vida ao Senhor, meus irmãos, nós podemos ser cheios, mas ter o poder dele requer uma vida de consagração. Amém, queridos? Você quer o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida para avançar em áreas, para glorificar o nome do Senhor em tudo, em todo o tempo? Consagração, meus irmãos. Consagração é a oração, o jejum. E abro parênteses aqui para te encorajar uma coisa: não dependa de um encorajamento da igreja para você jejuar. Faça por si mesmo, desenvolva uma vida de jejum e oração. E outra coisa, quando terminar um jejum, não demore para começar outro. Quanto mais você demorar, mais difícil vai ser de você tomar de fato essa decisão. Então, terminou um propósito, já engaje outro. Amém, queridos? Um conselho de quem tropeçou muitos negócios: misericórdia, irmãos. Você termina agora já sei, estou esperto. Porque essa carne, quanto mais ela se acomoda, mais difícil é de ser sensível ao Espírito Santo, irmãos. Por isso o poder que nós precisamos para resistir a nós mesmos é para isso. Mas olha o exemplo de Jesus. Ele foi tentado, passou por dias de provações, mas ele saiu melhor do que entrou. Irmãos, nós entramos em muitos lugares em nossas vidas, não é? Eu imagino que essa semana você entrou em muitos lugares, seja para a porta da entrada do seu trabalho, da faculdade, da escola, em algum lugar. Mas eu pergunto, como você saiu de lá? Como você tem saído de lá? Como você entrou e como tem sido a sua saída? Isso vai depender de uma coisa tão importante que muitas vezes nós não percebemos neste versículo, irmãos. Olha só, que não basta apenas disciplinas espirituais para recebermos o poder do Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas que até jejuam, pessoas oram, mas ficam tão vulneráveis a tantas fraquezas, mesmo assim não recebem o poder de Deus. Por quê? Por causa de uma palavra que nós temos que atentar aqui, ainda no versículo 1, olhe lá por favor. Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Ou seja, meus irmãos, não adianta nós apenas dedicarmos em consagrar, no sentido de eu vou jejuar, eu vou orar para receber o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. Irmãos, a questão é ser guiado pelo mesmo Espírito, o mesmo Espírito. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos direção clara, estamos cultuando ao Senhor, celebrando a Ele, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. Mas nossa segunda-feira, irmãos, não é o mesmo Espírito que está guiando o nosso coração que está acontecendo? Misericórdia! Será que é o mesmo Espírito que está nos movendo? Isso me faz lembrar de Pedro, que ora ousadamente pela revelação do Espírito Santo, disse para Jesus: olha, tu és o Filho bendito de Deus. Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelou isso, mas foi meu Pai que te revelou. Pedro, isso mesmo. Este é o Espírito. De repente Jesus começa a falar do caminho da cruz, a qual ele estava destinado a ir. Pedro começa a tentar repreender Jesus para não ir. Jesus logo exortou ele: Pedro, afastai-vos de mim, Satanás, porque sabia que aquilo não vinha diretamente do inimigo para tentar impedir Jesus ir à cruz. Era o mesmo Espírito que estava guiando Pedro? Não. Irmãos meus,
Para vivermos a vida no poder do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser guiados pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que nós estamos cultuando a Deus, é o mesmo que deve mover nossos relacionamentos, meus irmãos. O mesmo Espírito que nos leva a termos o coração quebrantado, a sermos humildes diante do Senhor, deve ser também o mesmo Espírito que move nosso coração com as pessoas. Que Espírito que é este? Diante de Deus me apresento humilde e diante das pessoas sou arrogante? É o mesmo Espírito. Como andar, irmãos? Como ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, se nós não estamos sendo movidos por Ele em todo lugar? Em todo lugar. Jesus ele foi guiado pelo mesmo Espírito. É por isso que ele saiu de lá mais fortalecido ainda. Saiu mais fortalecido ainda, irmãos. Irmãos, não convém nós termos um Espírito que move nosso coração a adorar ao Senhor e amanhã nós murmurarmos, queridos. É o mesmo Espírito que está nos movendo. O mesmo Espírito que nós estamos falando do amém por uma oração, mas nos relacionamentos nós estamos anulando essas próprias orações. Misericórdia. Que Espírito está movendo nossa vida, meus irmãos? É o mesmo Espírito. Preste atenção, meus irmãos, não é somente jejum e oração para recebermos o poder do Espírito Santo de Deus, mas é sermos guiados pelo mesmo Espírito, aqui, daqui a pouco, após o culto, ao chegarmos em casa, amanhã, um novo dia de trabalho, que nós iremos para glorificar o nome do Senhor, entrar numa semana de batalha para fortalecer a nossa fé, glorificar o nome do Senhor Jesus, tudo isso no mesmo Espírito. Seja sair para um tempo de férias e desfrutar um tempo de família, mas movido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós não podemos mudar nosso coração, irmãos, pelo lugar. Depende do lugar, sou mais crente, misericórdia, irmãos. Ou depende da pessoa que estiver perto de mim, eu sou tão crente assim. Misericórdia, meus irmãos. Pelo mesmo Espírito. Temos que ser guiados pelo mesmo Espírito que estamos aqui diante do Senhor o adorando, mas também Ele deve estar presente no nosso trabalho, nossos relacionamentos, deve estar presente em casa. O mesmo Espírito deve nos mover nos nossos bastidores. Amém, meus irmãos? Que essa palavra do Senhor nos fortaleça em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça, meus irmãos. Que sejamos guiados pelo mesmo Espírito, seja em desertos, seja em momentos tão abençoador, mas o tempo todo, dependentes da sua graça, sensível à voz do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a vivermos intensamente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Feche seus olhos por um momento, meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua fidelidade, pela tua obra, meu Senhor. Nós te agradecemos pelo Santo Espírito, que opera com poder em nossas vidas, opera com poder para resistirmos às ciladas do diabo. O poder que nós precisamos é para resistirmos às ciladas do inimigo, é para resistirmos os argumentos da nossa carne, é para resistirmos às influências deste mundo. Sim, Senhor, o poder é viver sob o teu domínio, meu Senhor, é viver sob a tua graça. Senhor, ajuda-nos a sermos guiados pelo mesmo Espírito em todo lugar, em todo lugar e em todo tempo. Ajuda-nos, Senhor, ao tempo todo estarmos nosso coração sensíveis à tua voz, a ter nossa mente cativada pela tua presença, Senhor. Nós clamamos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Que sejamos edificados para a glória do Senhor Jesus. Quero chamar aqui à frente, por favor, o conselho da igreja, nossos irmãos presbíteros, para que já se posicione aqui na frente. Nós vamos
nos preparar para servir a amada igreja. Como é bom servir a este Deus, pertencer a este Deus de amor. Amém, meus irmãos. As palavras do nosso Senhor Jesus, Ele pegou o pão e após dar graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: este pão é meu corpo, que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, Ele entregou aos seus discípulos dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que comeres este pão e beber este cálice, estarás anunciando a morte e a ressurreição do Senhor, e nós faremos isso crendo nessa promessa. Amém, meus irmãos? Nós estamos sob uma ordenação, nós estamos sob um mandamento, algo que o Senhor trouxe à igreja, algo simbólico, não há nada místico nesses elementos, mas nós estamos sob uma ordenança, em obediência ao Senhor. Nós fazemos isso, irmãos, com qual entendimento? Lembrar do que Jesus fez por nós naquela cruz. Lembrar que nós recebemos de graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. E quando nós lembramos disso, e nós precisamos, na verdade, lembrar disso, irmãos, dessa verdade, sacrifício de Jesus, para que nós venhamos pensar antes de pecar. Lembre do sacrifício de Jesus. De vez deixar nosso coração, irmãos, ofendido por qualquer coisa, lembre do sacrifício de Jesus. Por isso nessa noite é a noite de lembrar disso. Quando ficamos pensando, irmãos, nosso sofrimento ou circunstância, olhe o sacrifício de Jesus por nós. E essa noite é para lembrarmos disso. É para lembrarmos que por meio desse cálice Jesus estabeleceu no seu sangue uma nova aliança, e nós precisamos nessa noite renovar nossa aliança de amor com Ele. Renovar nossa aliança de amor. Por isso eu quero chamar você, quando sair do seu lugar e participar da ceia do Senhor, venha decidido, venha decidida a renovar sua aliança de amor com o Senhor. Venha com seu coração grato, também arrependido por talvez se ofender por alguma coisa, e lembre-se do sacrifício de Cristo para nos perdoar. O tamanho foi o preço, irmãos, para que hoje eu e você viemos ter perdão de nossos pecados. Eu acredito que isso deveríamos levar muito a sério, a nossa vida com o Senhor. E também, irmãos, para renovar a nossa esperança no Senhor, porque nós vamos fazer isso até o dia em que estaremos com Ele, face a face. No nosso entendimento, que seja também, irmãos, uma preparação para o encontro com o Senhor. Amém, meus preciosos irmãos queridos. Quero chamar você que vai participar da ceia do Senhor. Se coloque de pé, por favor, queridos. Essa mesa é do Senhor, é a ceia do Senhor. Você que é membro dessa comunidade, ou você que é membro de uma outra comunidade cristã, que se encontra em paz com a sua liderança, é convidado a estar aqui participando conosco. Pedimos aos pais que sirvam aos filhos, e nós queremos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu perdão, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, meu Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, Pai, ao participarmos da ceia do Senhor. Que privilégio, Senhor. E queremos nessa noite, no nome de Jesus, Pai, renovar nossa aliança de amor contigo. Dizer que nosso coração está disposto a se render totalmente e viver para a glória do Senhor todos os dias de nossas vidas, Senhor. Queremos, ó Pai, nessa noite, Pai, colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir, Espírito Santo, fortaleça-nos, fortaleça a tua igreja. Edifica-nos, Senhor. Opere cura, opere transformação.
Opere, Senhor, por meio de um batismo de santificação sobre a tua igreja. Nós assim o abençoamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nossos irmãos presbíteros vão estar servindo a ceia. 3 ficarão aqui na frente e 3 estarão lá no fundo, tá bom? Pode vocês 3 lá no fundo, meus irmãos, por favor. Os irmãos de lá fica mais fácil para se servir, tá bom? Os irmãos podem vir, pegue o pão, depois pega o cálice, sirva a sua família e vamos fazer isso juntos com alegria, adorando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto louvarmos ao Senhor, sai do seu lugar, que nós iremos fazer este momento juntos para a glória do Senhor Jesus. Por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e recebi seu terno amor, tenho achado paz e vida. Sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Sim, tocou-me. Só de pé, igreja do Senhor, declare isso. Tocou-me. Você lembra quando aconteceu isso? O dia que o Senhor tocou seu coração. Seja tocado pela presença do Senhor mais uma vez nessa noite. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Queridos, eu quero orar neste momento. Você que necessita de um toque do Senhor Jesus, que necessita de um toque do Senhor, seja na sua saúde, algo assim que somente Deus pode tocar.
Talvez é tocar o coração de uma pessoa que você ama, tocar o coração dos seus filhos. Você crê que o Espírito Santo de Deus vai tocar o coração dessa pessoa a quem você vai orar? Você crê que o Espírito Santo de Deus vai tocar você nessa noite em nome de Jesus? Então, pela fé, comece a orar ao Senhor. Comece a declarar isso. Pai, nós oramos o nome de Jesus. Nós queremos um teu toque poderoso, poderoso. Toca, Senhor, nos corações. Toca, Espírito Santo de Deus, trazendo revelação. Toca, Espírito Santo de Deus, trazendo arrependimento. Toca, Espírito Santo de Deus, trazendo, Senhor, vigor. Toca com saúde. Em nome de Jesus, receba o toque do Senhor. No seu corpo, seja tocado pela presença do Senhor. Que as suas emoções sejam tocadas agora, pelo poder do nome de Jesus. A sua mente seja tocada agora, pelo Espírito Santo de Deus. Que o seu coração seja movido pelo toque do Espírito Santo. Que o Senhor venha tocar nos teus lábios e remover a impureza. Venha tocar nessa área em que você necessita do toque santificador do Senhor. Que venha trazer purificação. Que o sangue de Jesus venha tocá-lo agora. Toca, Senhor. Toca no coração deste homem. Toca no coração deste homem. Nós oramos o nome de Jesus, Senhor. Toca no coração dessa mulher que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. Toca, Senhor. Remova toda mentira, todo medo, todo engano, todo embaraço, Senhor. Nós oramos pelo toque poderoso do nome de Jesus. O toque do Senhor. Toca, Senhor, no coração desse filho, para que volte para a casa do Senhor. Toca no coração dessa filha, Senhor. Toca, Senhor, e remova todo espírito de cegueira, no nome de Jesus. Toca, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, poder santificador, poder que restaura, poder que limpa. Toca, Senhor. Nós clamamos o teu toque. Não é para uma sensação, mas para darmos testemunhos, para andarmos em novidade de vida, para testemunhar para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor. Declare essa canção. Tocou-me, tocou-me. Meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Sim, tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Quero chamar aqui o nosso presbítero Elias para estar orando com a igreja. Logo nós iremos ministrar a bênção do Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus, por esse privilégio de estar aqui nessa noite em comunhão com os irmãos, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus, onde aprendemos a ter o teu poder, ó Pai. Como ter o teu poder. Que amanhã o mesmo Espírito, Pai, nos guie, como está nos guiando hoje, ó Pai. Que todos os dias, independente do lugar, o Senhor esteja conosco, Pai, nós com o Senhor, ó Pai. Obrigado, nos conduza durante essa semana que se inicia. Abençoa para o nosso trabalho, nos estudos, onde nós estivermos, ó Pai. Que a tua graça, o teu amor esteja conosco, ó Pai.
Muito obrigado por essa noite, ó Pai, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebamos a bênção do Senhor, meus irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a unção, a consolação do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, que assim seja para sempre. Amém. Vamos, irmãos, na bênção, na paz, no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, queridos. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Sim, tocou-me, Jesus tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.